Acho que há um estigma, certamente, tem que ser quebrado. E acho que ainda há essa ideia errada de que o pessoal da indústria está a fazer rios de dinheiro quando isso é uma anomalia. As pessoas acham que se calhar se nós tivermos um rendimento ou uma bolsa para podermos trabalhar, Que nós vamos sentar com bifanhas e donuts e vou instalar os jogos todos na PS. E eu olho para os meus colegas realizadores e todos eles querem tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. Começa a haver uma vontade das pessoas quererem encontrar os nossos filmes e descobri-los. Somos tratados como um luxo em vez de como uma necessidade, que eu acho que na verdade não somos uma necessidade, a cultura é uma necessidade. Diz-me uma coisa, tu, quando vieste falar comigo quando é que foi? Há 3 anos? Tu sentiste na altura que podíamos trabalhar num trocamento, sentiste? Pronto, senti que sabia que queria trabalhar contigo, depois de ter visto o Verão Danado e o Bai Flávio, que é, e tenho dito isto em todo lado, que é das minhas curtas favoritas de sempre. Não é que eu tenho um repertório de curtas que tenhas visto, mas é mesmo das minhas curtas favoritas de sempre. E percebi que queria trabalhar contigo ao te conhecer, imediatamente, pela maneira como eu acho que tu abordaste foi para outro projeto à altura, lembras? Lembro-me disso. Menos interessante, muito mais interessante. Sim. Não foste tu que escreveste, estavas muito envolvido artisticamente, mas percebi imediatamente que queria trabalhar contigo pela tua forma de como comunicaste que gostarias de trabalhar com os atores, que está muito em linha da maneira como eu gosto de trabalhar enquanto atores, e foi imediato, sem sombra de dúvida. Sim, eu na altura fiquei super contente quando, sabes que já há uns anos que eu gostava de trabalhar contigo, desde que vi o Sangue do Meu Sangue, que achei que foi um trabalho impressionante, pelo menos na altura, porque nós somos mais ou menos da mesma idade. E eu era muito jovem, no Sangue do Meu Sangue tinha 18 anos, quando o Sangue do Meu Sangue estreou. E foi um filme que eu achei impressionante de transformação, de tal maneira que quando eu vi eu fiquei, mas quem é que é aquele... Que é aquele rapaz, nem sequer sabia se eras ator ou não, que eu acho Muita gente na altura pensava que eu não era ator. Claro que não era que era. Pronto, não era muito conhecido, tinha feito o filme do Marco, O Círculo Perfeito. O Círculo Perfeito veio Foi antes. Do Sangue do Meu Sangue. Foi antes. Imediatamente antes. Mas pronto, cinema não é? Não passou na televisão e foi um filme assim mais obscuro que acho que tem ganho uma... tornou-se de certa forma um filme de culto, entre aspas, mas mesmo dentro do pessoal de cinema eu ainda era muito desconhecido na altura. E muita gente pensava que não sabia que eu era ator profissional, pronto. Sim, eu achei que fosses mesmo um miúdo que ele tinha encontrado lá e que tinha sido uma grande descoberta. E foi, efetivamente, e foi de certa forma. Eu acho que isso é um grande elogio e, na verdade, tenho sentido que há malta no entroncamento, que viu o entroncamento e que também senti-se com uma trend, não é? Que, de repente... Pá, isso é o maior elogio que um autor pode ouvir. Sem sombra de dizer, mas eu acho que tu conseguiste isso num trocamento, honestamente, com todos os atores profissionais que se conseguem misturar com os não atores de forma tão simbiótica. Eu acho que isso é talento teu também, não só na escolha dos atores que tu escolhes, mas da maneira como trabalhas, o processo de trabalho, o tempo de preparação que é raro termos, mas o mérito também é teu, sem sombra de dúvida. E isso é o maior elogio que qualquer autor pode ouvir, não é? Desaparecer na personagem, na história que estamos a contar. Sim, também acho que é. Eu me procuro quando estou a fazer, pelo menos, não sei, filmes como o Entrocamento, provavelmente quase todos, mas eu acho que era fixe voltarmos cá um bocadinho atrás e pensar, não sei, lembrarmos um bocadinho como foi quando começámos no processo. E o processo foi o antes. Eu lembro-me de um dia estar lá no Entroncamento, que eu já estava lá a viver, e receber uma fotografia tua que tinhas o argumento ao lado do café e que estavas a começar a ler. E isso, a mim na altura deu-me força e motivou-me. Sim, porque eu acho que estava em casa do Canis. Sim. Que giro lembrar disso, muito fixe. Sim, não, lembro-me perfeitamente. Eu acho que até, inclusive, eu estava perto da estação, acho que me lembro até do momento em que recebi a fotografia. Não, e para mim foi uma partilha fixe, porque
isto de fazermos filmes é uma coisa que também nos deixa muito inseguros, por isso é que eu gosto de trabalhar com pessoas e rodear-me de pessoas que eu sinto que transmitam quase essa ideia de proximidade com o projeto. E houve uma coisa que me agradou, que eu senti que tu estiveste sempre muito próximo, muito ligado ao projeto, porque ao fim do dia isto pode ser encarado de duas maneiras, ou pode ser encarado como um trabalho, ou pode ser encarado de certa maneira como uma paixão. E o que eu senti contigo é que tu também estás a olhar para as coisas como uma paixão. E a forma como tu, no processo de chegarmos ao entroncamento, de começares a ir lá, começares a ir conhecer, eu senti que tu realmente estavas apaixonado por, Sim, estava. pela ideia, Desde a pela primeira reunião que tivemos falando sobre o filme, e desde a primeira leitura do argumento, que deve ter sido quando enviei a foto, que fiquei... Pá, porque eu achei... Lembras-te na altura de eu ter dito que não percebia como é que não tínhamos ganho o apoio total, que é porque o argumento, na minha opinião, era tão sólido, por comparação, e sem comparação, tipo, como argumento em si, como guião em si, achei o argumento, no papel já, só em papel, absolutamente incrível, e bastante, as personagens super desenvolvidas, todas, as mais pequenas, as mais protagonistas, mas estava bastante... E sim, é tudo o que eu procuro, é raro haver, primeiro de tudo, um realizador ou produtor ou whatever que queira investir no trabalho com os atores antes de filmar, infelizmente. Mas para mim, eu não troco isso por nada sem subir. Mas isso é inegável. Pá, sim, eu acho que há casos concretos dessa preparação que vai para além dos ensaios, que teve a ver um bocadinho com as tuas chegadas à estação, caminharmos, estarmos lá a beber café, que depois acabaram por ressoar no filme. Eu acho que o espírito materno, para mim o materno é muito fiel, o personagem que tu encontraste é muito fiel a uma sensação de muitas pessoas lá no entroncamento, que eu acho que tu conseguiste combinar bem coisas tuas, de uma inquietação tua, de uma sensação da sociedade, que trouxeste para o personagem, mas ao mesmo tempo conseguiste pôr isso no contexto certo. E pronto, eu lembro-me perfeitamente de quando estávamos no Capitão e estavam lá amigos meus e aquela coisa de que é muito comum de tens €1 para beber uma cerveja e que é uma coisa que não quero dizer vampiresca, não é? Buzinar do carro foi mesmo lá que buzinou. Mas só o facto de eu, enquanto ator, sentir-me na liberdade de poder usar aquela buzina que normalmente noutro contexto, noutro set, seria fingir que não estava lá ou cortar, e sentir-me na liberdade de poder usar isso e de fazer assim, pá, isso é incrível, estás a ver? Eu acho que desde a filmar estava nessa posição, acho que o elenco já estávamos todos tão alinhados, e não quer dizer que fossem todas as cenas incríveis ou que todas resultassem, mas já estávamos todos alinhados dentro das personagens e do filme que estávamos a fazer, que tínhamos liberdade para explorar e experimentar e fazer coisas para um ator. Isso é um bombom, meu. Tipo, as coisas e cenas de improviso que fizemos, que nem sequer foram usadas grande parte, mas ter a liberdade de poder sentir confiança, de saber que tu vais depois da montagem saber escolher e perceber isto não cabe, isto cabe. Mas isso foi... Isso é bom. Adorei filmar isso com o teu irmão, na verdade. E porque esse pormenor depois na montagem a cena andou muito às voltas, porque a cena tinha mais coisas e criava uma nova narrativa sobre o teu personagem, depois infelizmente acabou por não ficar, mas acabou por ficar para mim a sensação que a cena trouxe. E acho que essa sensação teve muito a ver com esse teu estar na cidade e de conheceres a cidade. E as pessoas e por osmose é a melhor maneira. É de experiência. E é uma cidade, primeiro de tudo, única. Tem uma energia única, mas isso é... Pá, se vê muito diferente do que ter aterrado lá. Se bem que é Portugal, não é Marrocos, não é China, mas é muito diferente passar tempo na zona, conhecer as pessoas, do que chegar ao set e nem que seja pela confiança de poder... Sim, porque volta à questão dessa cena, e isto é uma coisa que eu quero partilhar contigo, que se calhar funciona nos meus filmes, se funciona em todos. Mas, por exemplo, tu estiveste lá e passaste essa experiência, depois um dia vamos filmar essa cena. Essa cena era sobre outra coisa. Não sei se te lembras, havia uma coisa que estava escrita nessa cena, que era tu
ficava, até, como estava escrito, tu até ias perguntar por causa de uma questão das criptomoedas, etc. Ao fim do dia, essa cena não foi sobre isso. Porquê? Pelo teu trabalho, a coisa que eu mais gosto na cena, que tu metes super bem, que é, tu estás ali, estás numa situação de fragilidade e perguntas se ele quer beber uma cerveja, ele diz que não quer, então tu pedes para ele tipo estar mais 1,10€ para pedir uma cerveja. A forma como tu fazes isso transforma a cena sobre isso. E tudo o que estava escrito sobre a cena desaparece. Mas está lá. Sim, De certa forma, porque eu estava a convencê-lo para investir nas cripto, não era? Portanto, não é a mesma coisa, mas acaba por pedir, mostrar a posição de um batereno de maneira diferente, mas está presente de uma maneira diferente, mas está lá essa fragilidade e a situação em que ele está, o batereno está naquela altura, sim, mas de outra forma. E mais real mais até. real. E eu sinto que isso para mim é o que me interessa e acho que o entroncamento ganhou muito com isso, porque houve muitas cenas que eram sobre outras coisas com os vossos inputs. Porque essa coisa da cerveja foste tu que meteste no momento. Ou se meteste no momento foi num ensaio, houve ali, foi uma coisa que tu trouxeste para a cena. E esses inputs todos acho que trouxeram a verdade que eu estava à procura com o filme. E de repente, por exemplo, essa cena já não é sobre uma narrativa que vem à frente, essa cena é sobre o estado de espírito do personagem, que ao mesmo tempo está a falar do estado de espírito daquela cidade. E isso é feito todo com este trabalho de pesquisa. E de pesquisa, e quando digo pesquisa, não é andar lá vampiresco a tirar notas, é sentir as coisas, observar e não nos esforçarmos e fazermos perguntas. É estar nos sítios. E por um lado, eu acho que esse processo foi super fixe, por outro, até gostava de ter tido mais tempo e ter tido mais dinheiro, porque eu acho que é uma coisa que vale mesmo a pena investir. Mas nem todos os atores eu sinto que estão disponíveis para fazer esse trabalho. Nem todos os realizadores estão interessados em investir dinheiro e tempo nisso. E para mim é só absolutamente estúpido. Claro que é preciso ter em conta o projeto que estás a fazer e para o formato, para que, pronto, uma coisa da Netflix é diferente, não é? Porque tens pessoas acima de ti, blá blá blá. Mas um filme de autor ou de criação própria, não percebo de onde vem, não consigo justificar não investir tempo. E estava a ouvir agora, por exemplo, um podcast a caminho de casa com o Joaquin Trier sobre o Sentimental Value, que teve Elle Fanning, que teve o Skarsgård e atores assim mais de renome que tiveram meses a ensaiar, quer dizer, e não é um filme de 200 milhões, nem nada que se aproxime, mas eu acho que, pronto, quero ser esse tipo de ator e acho que sempre fui, que é querer trabalhar nesse formato sempre que possível, porque eu acho que aí conseguimos aprofundar mais as personagens e a relação com o resto do elenco, com o realizador, com a equipa artística, com a equipa técnica. Quer dizer, no entroncamento eu achei que havia, e também estou farto de dizer isto porque é mesmo verdade, e foi mesmo assim das melhores experiências que eu tive num set, no que toca uma equipa e colaboração artística e criativa. Não quer dizer que tenha sido fácil, que não é suposto ser fácil, mas eu senti, enquanto ator, que toda a gente que lá estava primeiro que tudo, estava a fazer alguma coisa, tinha um papel e tinha um input criativo, e havia assim não sei, foi quase assim transcendental de certa forma. Eu acho que não havia muita gente à volta, confusão, estávamos ali para aquilo. É a melhor maneira que consigo explicar, e foi mesmo assim uma coisa muito, e abriu os olhos agora que quero começar a realizar, que também tenho interesse. A primeira coisa que eu disse à produtora foi que quero a equipa mais reduzida possível, porque cada vez mais eu acho que enquanto ator, na minha experiência, mesmo projetos que tenho tido, pronto, sorte ou whatever, trabalhar com realizadores que escrevem os próprios filmes, são projetos pessoais, mesmo eu acho que se está a tornar, a produção em Portugal se está a tornar demasiado, acho que há uma ideia do que deve ser, por comparação a projetos internacionais, que não se compara, não faz sentido, tendo em conta o mercado ou a indústria que temos cá. Sim, a natureza dos projetos, dos financiamentos que temos. Financiamentos, só por aí, e que está-se a generalizar que há assim uma base que deve ser, que é o normal, que cá não faz sentido. Sim. E para mim foi pronto, eu acho que houve assim acho que tudo encaixou de forma certa do meu ponto de vista, e foi incrível. Ok, fala-me lá, agora pergunto eu,
fala-me qual foi o processo mais, não digo doloroso, mas mais difícil para ti, seja pré-produção, a filmar, montagem, o que achas que foi mais que desafiou mais? Isso, não, eu acho que isso tu sabes ver o que é que foi, não é? Foi a parte da pós-produção do filme, foi um processo muito duro. A preparação para mim foi um processo feliz, porque eu estava na cidade onde tinha crescido, tinha ido para o mesmo sítio onde eu tinha crescido, tinha de viver para lá, e para mim foi recordar tudo o que era de mim de criança, ao mesmo tempo já com o olhar de adulto. E depois o processo de filmagens para mim foi um processo muito feliz. Acho que houve uma sensação realmente familiar de se trabalhar, nem sempre, como tu dizes, foi fácil, porque nós contamos a fazer filmes também, temos obstáculos, e às vezes são muitos dias e as pessoas nem sempre estão com estado de espírito de... E há obstáculos que eu não acho, tenho certeza, que sabendo lidar com os obstáculos que acabam por elevar uma cena que estava escrita que era suposto acontecer de uma forma que Claro. um obstáculo, e que ao ultrapassar esse obstáculo de forma inteligente acabamos por elevar a cena sem nos apercebermos, e de repente a cena tornou-se uma coisa muito mais... Eu acho que isso faz parte do trabalho criativo, seja como realizador ou como ator, digo eu, que é não ter uma coisa pré-concebida ao ponto de te deixar bloquear exatamente um obstáculo. E isso para mim interessa-me também bastante, super, quando, por exemplo, eu vejo aquela situação do cão, em que de repente fazes uma cena e saber lidar com isso para mim é tipo gasolina, sabes? Sim, não, sem dúvida. Tentar não ficar frustrado quando as coisas não estão a ir. Isso, Acho que é muito a situação da cadela foi... Se nós estamos a fazer um filme de estúdio totalmente clínico, uma coisa super controlada, que eu acho que tem muito menos interesse. Não, e lá está, a situação da cadela foi uma coisa que, tanto a ti como a mim, eu sei que nos trouxe algumas angústias e alguma ansiedade, mas que acabou por funcionar tornou uma trend mais, um personagem mais humano. Porque se calhar fosse um cão muito, aquele cão que nós tínhamos imaginado, não é? Se fosse um pitbull ou um bull americano, se calhar tornava uma trend mais estereotipada, não é? E acho que o facto daquela cadela de repente ser mais doce, apesar de ser uma pitbull, não, mas havia trouxe uma humanidade ao Matrene, e inclusive houve realmente cenas que saíram, mas que eu acho que a sensação dessas cenas continua no filme. E isso, voltando àquilo que estava a dizer, que o processo de montagem foi muito doloroso, e nós íamos falando disso, tivemos várias vezes juntos ao longo do processo de montagem, tu ias-me perguntando, e eu também não abri muito o jogo para também não estar a desmotivar-te, mas sim foi doloroso, porque eu sinto que houve realmente coisas que funcionaram no filme, que tiveram de ficar de fora, e não sei o que é que aconteceu, se eu depois fiquei tão fechado sobre mim mesmo e estava a achar que o material iria funcionar daquela maneira, se houve qualquer coisa realmente que não funcionou com o material olhava cena a cena e as cenas pareciam estar boas, e tanto tão boas que nós agora até metemos algumas a circular nas redes, sem qualquer pudor, sem qualquer medo, mas que depois tudo junto estava a tornar o filme, não sei, não consigo sequer explicar. Eu acho que isso foi o que me torturou mais, era não estar a conseguir encontrar uma razão. Pronto, mas eu acho que é só uma coisa final, não é? Exatamente, que é o que interessa, entre aspas, pronto, que é o que o filme nasceu, mas eu acho que isso mais uma vez mostra a tua inteligência, seja consciente ou não, que eu acho que é, e da qualidade de realizador que haja. Cada parte, seja escrita, filmar ou pós-produção, é uma nova, não estás preso a uma coisa, e redescobrir o filme com o material que tens e fazer várias versões. Acho que isso faz parte do... Sim, mas eu acho que aqui foi um bocadinho demasiado. E tinhas muito material, tinha muito material, e não sei, acho que houve talvez um excesso de confiança da minha parte, porque o Vai Flávio, apesar de ser uma curta-metragem, tinha sido algo que tinha corrido muitíssimo bem de um ponto de vista de processo, foi escrito, ganhou logo apoio, foi filmado, as rodagens foram, eu adorei o entroncamento das coisas do Vai Flávio, foram assim uma coisa maravilhosa, todos os planos estavam a funcionar, tudo corria bem. Chegámos à pós-produção, montei em 3 semanas o filme, enviei o filme inacabado para estrear, se um bocado tirei a barra à parede, e o filme
o filme estava tão inacabado que o filme foi selecionado sem sequer estar acabado e tivemos que acabar em 2 semanas para o filme estrear num festival gigante e pá, eu acho que isso me trouxe excesso de confiança de que o entroncamento ia ser parecido. Que eu ia chegar, montar o filme e ia ter o mesmo tipo de reação, de recepção que tive com o Bai Flávio. De repente, eu acho que talvez o excesso de confiança também não tenha ajudado depois ao processo de montagem, que depois levou eu nunca conseguir encontrar a razão pelas quais as coisas não estavam a correr bem, não estavam a funcionar. Mas pronto, É impossível prever, é impossível de sequer perceber, porque há tantas condicionantes, eu acho. aliás, que o excesso de confiança pode não ter ajudado, de facto. Certo, mas se estás consciente disso, acho incrível para ser honesto. É evitar no futuro Yeah. não estar tão confiançudo. Mas pronto, o filme estreou. E pronto, e acho que apesar de tudo está a encontrar o seu lugar, está a encontrar o seu público. E estamos a fazer bons números, tendo em conta os horários em que Se acho que vamos a em que estamos, tendo em conta, pronto, em bons números, pondo em perspectiva, acho que está o contexto, o filme está a correr bem, acho que está a encontrar o seu público também e para mim acho que está a fazer uma coisa importante, que é, acho que o filme está a conseguir encontrar um público que vai para além do nicho cinéfilo e eu sinto que é uma coisa que temos que lutar, independentemente do filme, que é continuar a conseguir que os nossos filmes, os filmes portugueses, encontrem um público que vá para além do nicho cinéfilo ou aliás, que às vezes ainda é um nicho mais nicho que o próprio nicho cinéfilo e deixar que os filmes estejam circunscritos apenas às mesmas pessoas, porque e se tu falas do contexto, do contexto das condições do filme realmente estar a correr melhor do que se calhar outros filmes portugueses, nós estamos a falar de uma realidade em que neste momento os filmes portugueses, o público dos filmes vai entre os 1000 e os 3000 espectadores. Às vezes tens mais pessoas num espetáculo de teatro, numa sala, do que total de espectadores de um filme português, marado. Sim, que é uma coisa que demora, estamos a falar de filmes que demoram 1 ano, 2, 3 anos a serem feitos. Obviamente que os filmes também não são só estreados em Portugal, têm um percurso internacional e também não são só o momento da sua estreia, os filmes perduram para sempre, não é? Portanto, se calhar se formos a somar todos os espectadores que os filmes vão fazendo ao longo dos anos, claro que não são só 2000, 3000, mas é de facto, independentemente disso, são números muito baixos para a nossa realidade. Portugal, nós estamos sempre a queixar. Portugal é um país pequeno, não sinto que Portugal seja um país tão pequeno. Nós olhamos para os países nórdicos, eles têm mais ou menos um ponto de vista de população, não têm assim muito mais população que Portugal, ou nem sei, não quero estar agora aqui a entrar demográficos de coisas que eu não, mas e há uma procura de cinema nacional lá fora, em países mais pequenos, que cá não. E isso para mim continua a ser, eu acho que depende, que a causa são vários fatores, mas continua a ser assim uma grande incógnita no porquê. Acho que há um estigma, certamente, tem que ser curado. E daí tu estás a falar, e acho incrível o esforço que tanto tu como a distribuidora têm feito de fazer o filme chegar a um tipo de público que normalmente não é. Aliás, na sala do Nimas, quando fui com a Leonor, havia no Nimas uma sessão especial com Q&A. Eu lembro de comentar com a Leonor lá à saída que é fantástico, grande parte das pessoas primeiro que tudo estavam na sala que eu não conhecia e não serem pessoal novo e não ser pessoal novo que queiras entrar no mercado, era pessoal novo que não estava todo ligado ao mundo do cinema. Não é aquele público que normalmente encontrarias no Nimas, numa sessão especial, e pá, eu acho que é incrível. Eu acho que parte muito por aí, é conseguir atrair ou fazer com que eu próprio, quando ainda estava na escola de teatro, já estava a estar na escola de teatro, já podia ser ator, tinha uma atitude e uma perspectiva em relação ao cinema português incorreta por ignorância, porque não tinha ainda visto certos filmes, certos realizadores que me fizeram perceber que de facto temos cinema cá em Portugal que é incrível. Sim, e te falas dessa questão do estigma, porque a própria palavra cinema português dos últimos anos está associada a uma coisa quase insultuosa, não é? Quando querem dizer que uma coisa é má, epá, isto é cinema português. E na verdade, eu não sei de onde é que surgiu esse estigma, mas tal como tu quando estudaste em Cascais, isso já existia. Quando eu fui para a escola de cinema,
isso também existia. O cinema português, essa expressão por si, era equivalente a uma coisa pejorativa. Estamos a falar de cinema português, estamos a falar de mau cinema, de maus filmes, de coisas que quase como se fosse um próprio género, embrulhado num género. Mas eu sinto que nos últimos anos, e provavelmente estou a dizer esta, a sensação de que eu tenho desde que entrei no mercado, desde que eu comecei a ser profissional, que há muitas vozes que não são, que não são isso do cinema português, não é? E que eu de repente começo a conhecer os meus colegas, realizadores, os atores, também são meus colegas e outros profissionais, e entendo que as pessoas sofrem um bocadinho com esse estigma e que elas realmente querem ter público. E eu, pelo menos enquanto realizador, e eu olho para os meus colegas realizadores e todos eles querem tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. E eu sinto que estou mesmo a sentir isto um bocadinho da parte do público, ou se queremos chamar público ou população, que começa a haver uma vontade das pessoas quererem encontrar os nossos filmes e descobri-los. Eu não fui a muitas sessões especiais do filme ainda, mas das poucas que tive a oportunidade de ir, também tive essa sensação de encontrar pessoas que eu acho que estavam fora do nicho. Inclusive, eu tive numa no Trindade ainda no fim de semana passado, em que tive uma pessoa que estava muito entusiasmada com o filme e perguntou-me se, porque ele disse que nunca tinha visto muitos filmes portugueses, um jovem também, um rapaz de 20 e poucos anos, e perguntou-me se eu recomendava mais filmes portugueses. Eu tenho uma lista no telemóvel Sim. de filmes portugueses para cada vez que pessoas me perguntam, para envio logo para o WhatsApp. Sim. E eu disse, eu disse, é como tudo, não é? Nós não vamos gostar de todos os filmes. Claro, vai haver filmes portugueses que não vais gostar, mas vai haver outros seguramente que vais gostar. E esta coisa de encontrarmos o nosso público, acho que também... Eu agora desligando esta ideia de ser realizador, ser cineasta, olhando para mim como sendo se calhar um espectador, uma pessoa que até gosta de ir ao cinema. Para mim, eu acho que deve ser fixe tu ires ao cinema e veres um filme de repente em que pessoas estão a falar a tua língua, que estão na tua paisagem, que se vestem da mesma maneira que tu, que estão com conflitos e contextos semelhantes ao teu. Ainda é um privilégio que nós temos, de repente, ter esta experiência de nos vermos representados e numa sala grande, de repente não ser sempre... Agora, por exemplo, temos o entroncamento, que é aquela realidade, mas acho que é fixe existir isso, para não ser sempre, de repente, vamos ao cinema e estamos a ver pessoal do Bronx, e estamos a ver, sabes, também é fixe vermos a nossa realidade, e eu sinto que esse estigma, espero que venha mesmo a ser ultrapassado, porque já há exemplos, montes de exemplos de filmes que podem claramente romper essa barreira, e cada vez mais, e nós enquanto profissionais da área, nós queremos mesmo que as pessoas vão ver os nossos filmes. Eu acho que grande parte do problema, de um dos vários, mas também parte muito dos nossos governantes e da maneira como a cultura é, em geral, vista e apreciada pelo pessoal em poder, a maior parte do pessoal em poder. Eu acho que é quando, cada vez que ganhamos um grande prémio num festival, somos convidados para jantar à Assembleia e somos aplaudidos, mas depois no que toca a apoios, no que toca a prioridade e a maneira como somos vistos, eu acho, e retratados e falados, ainda somos vistos como subsídio dependentes e uma coisa totalmente descartável. E eu acho que também parte muito por aí, infelizmente, porque se formos a ver o investimento na cultura, não é preciso ir muito longe, aqui a Espanha e países nórdicos, França, etc., mesmo sendo países mais ricos a nível estatístico, percentagem, quer dizer, é insultuoso, eu acho, a quantidade ou o valor que é investido na cultura em Portugal ainda. Sim. E como somos vistos, eu acho que somos vistos somos tratados como um luxo em vez de como uma necessidade, que eu acho que na verdade não somos uma necessidade, a cultura é uma necessidade. Sim, e há coisas que não podem estar, exclusivamente dependentes de uma lógica de mercado. O mercado funciona sempre também com muito dinheiro, não é? E aqueles que realmente têm menos dinheiro acabam por não conseguir ombrear com... eu estou a falar muito especificamente dos filmes, não é? Estamos a falar de... Nós fazemos filmes que têm um X de dinheiro que se calhar é 1000 vezes inferior de um ponto de vista do que é investido para comunicar o filme a outros filmes. Nós não conseguimos ombrear com isso, a lógica do mercado também não é suficiente para deixar que as coisas porque não vai sufocar determinados tipos de filmes que são relevantes, que são importantes e que também criam comunicação com o seu público e criam relação com o seu público, mas que se estivermos dependentes apenas de uma lógica quase de mercado, que é
um bocadinho uma filosofia que eu tenho sentido que tem vindo a instalar-se cada vez mais, esta ideia do mercado, o mercado regula, se não vende é porque não é bom, etc, etc. Mas é uma coisa que pode realmente asfixiar e acabar com coisas que também, com objetos, com filmes que têm o seu público. Mas, pronto, não sei, eu apesar de tudo sinto que, eu concordo contigo, acho que nós temos que continuar a lutar por mais, por valorizar cada vez mais o que fazemos, mas sinto que apesar de tudo ainda estamos num lugar de não quero chamar de privilégio, mas nós, apesar de tudo, estamos no que toca ao cinema, o facto de nós podermos receber dinheiro do Instituto de Cinema e Sem Audiovisual sombra de dúvida. e com esse dinheiro podermos ter a liberdade absoluta Liberdade artística e criativa de fazer o filme que queres fazer, isso é certo. e que isso não seja confundido com quando nós queremos fazer o filme que queremos fazer é de género, não, vou só fazer o filme para mim. Certo. Não, acho que tem que também começar a separar essas duas noções de eu faço o que eu faço um filme com liberdade artística, logo o filme é só para mim. Não, significa que eu posso estar a experimentar coisas e estar a experimentar coisas novas para oferecer a um espectador, e isso é bom, porque se nós não tivermos essa liberdade artística, nós não podemos oferecer experiências diferentes Não vai e ser novas. genérico Sim. como... E eu acho que nós enquanto temos que preservar isso, e também acho que é importante dar essa nota positiva de que nós temos a sorte de quando recebemos um apoio financeiro, esse apoio financeiro é para nós termos a liberdade para fazermos o filme que nós achamos que é o filme mais importante, e ao mesmo tempo podemos realmente dar origem a experiências novas e não, Sem sombra de e não tipo, essa ideia não de haver as condicionantes de haver um retorno, de haver um público-alvo, sem nunca lá estar a deixar de pensar no público e não ser uma coisa self-indulgent para ti próprio, é uma coisa só, Sim, obviamente, sim. mas isso que sem sombra de dúvida, mas eu acho que deveria haver ainda mais, não é? E podemos olhar para o cinema como a ideia de experiência, não é? Se olharmos para esta ideia de cinema de imagens projetadas em grande, numa sala escura, de uma experiência coletiva, com um sistema de som que custa centenas de milhares de euros, e podemos pensar nisso como a experiência do que é esta arte enquanto experiência, é bom, porque se calhar estivemos muito condicionados pelos padrões do mercado, é muito difícil depois pensar no cinema enquanto experiência e todas as potencialidades disso. E eu acho que enquanto podemos continuar a fazer os nossos filmes da maneira que estamos a fazer, nós temos que continuar a pensar no cinema enquanto experiência e não começarmos também com uma ansiedade de será que este filme vai fazer montes de dinheiro, e de repente as coisas já não são sobre o filme e sobre a experiência, e são sobre dinheiro, sobre fazer dinheiro. E isso já não é, se calhar, Já não é. tão semelhante a esta coisa de arte, não é? Sendo que a arte está sempre também ligada a uma coisa social e a uma coisa política. Não sei se tu achas que estas coisas estão sempre ligadas. Eu acho que sim, eu acho que quer queiramos, quer não, estão ligadas. Não acredito, não é não acreditar, eu acho que se for puramente político, a não ser que seja uma coisa específica e assumidamente como um statement político, que também pode ser, mas é uma coisa específica em si, mas eu acho que a arte também não deve ter a obrigação de ter isso como objetivo. Eu acho que com sorte consegue sê-lo sem tentar impingir ou mostrar uma moral ou um ponto de vista muito vincado. Eu acho que com sorte consegues fazer um statement político sem ter esse objetivo já à nascença, porque senão, não sei, eu como espectador não tenho muita atração por esse tipo de cinema, que não quer dizer que não seja arte, não quer dizer que não tenha valor, mas se tiver logo à partida, a priori, uma vertente ou um objetivo muito vincado politicamente falando, para mim perco logo um bocadinho o interesse. Para mim a magia está na subtileza e conseguires fazer, lá está, de uma maneira que o pessoal que a ver o entroncamento conseguir que se reveja no ecrã e que levantes questões e etc, sem ser uma coisa, acho que, não sei, se calhar não estou a responder bem a falar, mas acho que estamos numa fase muito complicada, muito específica a nível histórico, com a cultura woke, com isso tudo, que eu acho que os extremos, os polares de ambos os lados são contraprodutivos a nível artístico. Eu acho que há montes de realizadores incríveis, por exemplo, que hoje em dia
nos anos 70, 80, 90 até, que hoje em dia não, e agora falando do mercado americano, por exemplo, seria impensável conseguirem arranjar financiamento para fazer os filmes que fizeram na altura por causa dos movimentos woke e etc, que não sendo necessariamente nada negativo ou ser puramente artístico, acho que era um risco tremendo neste momento esses filmes serem feitos e que não teriam arranjado investidores para serem feitos, que tenho pena, acho triste. Acho que estamos numa fase estranha, acho que a nível político e social, que afeta também as artes, mesmo a nível de festivais, os filmes são selecionados, eu acho que há grande parte de filmes que a meu ver, me parece que estão a ser selecionados em prol de tentar preencher uma cota de certos tipos de ter o maior número de nacionalidades possíveis e etc, que eu acho positivo até a um certo nível. Acho que há uma pressão também muito grande por parte de tentar, e não há espaço para tudo, não é? Eu acho que primeiro que tudo deve-se dar valor à arte em si, ao projeto em si. Eu sei que é complicado. É muito complicado e também faz parte da mudança, irmos a um extremo para depois se calhar balançar a coisa. E é importante dar voz a certos que nunca tiveram e agora damos mais para poder equilibrar. Mas é complicado, é uma conversa delicada, eu acho, não é? Sim, acho que eu entendo, mas eu também sinto que é isso que estavas agora a rematar no fim, que houve determinados temas que foram tão marginalizados e tão postos de lado e quase até nunca falados, nem nunca filmados, que hoje em dia se calhar também acho que é importante haver um cuidado especial em colocar esses temas, às vezes para lhes dar mais montra. Pronto, e não sinto que eu sinto é que pronto, também, mas aí se calhar também faz a mesma lógica de de mercado, porque os festivais não deixam de ser mercado, é outro tipo de mercado, mas tudo, ao fim do dia tudo é mercado. E se calhar os festivais estão muito mais ligados a uma coisa de mercado, autor, ao mercado de um tipo de cinema, mas que não deixa de ser mercado, porque os filmes vendem-se a partir dos festivais, os festivais grandes têm o mercado desses festivais. Mas eu acho que faz parte de. E por um lado eu prefiro isso, honestamente, do que se esses assuntos continuassem a ser marginalizados. E pronto, e está tudo certo com isso. Não acho. Eu percebo que às vezes possa tornar as coisas um bocadinho mais confusas, mas por exemplo, a dar o exemplo agora da Berlinale este ano, eu vi aquele comentário do Wim Wenders, eu estive lá no festival e eu acho que isso abafou os próprios filmes. Não digo o Wim Wenders, mas a publicidade à volta, toda a imprensa à volta daquele comentário, tudo os escabeche à volta daquilo, abafou, teve o efeito totalmente negativo. O festival tornou-se sobre aquilo este ano, eu acho. Sim, mas acho que isso também faz parte e é importante, eu sei, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu estava com vários realizadores que eu acho que, pronto, quebram por ser prejudicados por causa de uma coisa tão mediática. Mas eu acho que isso também é uma mas coisa também tem valor, não é? Não é? Porque também dá a validade ao festival no sentido em que ele passa para além do que é só cinema, e eu acho que isso também é importante, de repente, quando estamos a falar de arte ou de cinema, ter essa força de o comentário do realizador poder passar muito para além e o debate de entrar noutra coisa, e o debate mediatizar só ao ponto das coisas deixarem de ser apenas sobre os filmes. Entendo o que é que estás a dizer, mas acho que o facto disso ter mediatizado tanto também faz com que o festival seja relevante o suficiente ainda, e que essa experiência do festival ainda seja relevante ao ponto disso se tornar mediático. Mas eu concordo contigo no sentido, mas isto tem um bocado a ver com a maneira como eu faço cinema, que eu acho que está tudo ligado sempre. Acho que a arte, a política e o social estão ligados, mas também acho que a proposta, na minha opinião, eu sinto que quando eu trabalho uma proposta, ela vem sempre de uma coisa que não é política. Não é política no sentido de intencionalmente falar passar, por exemplo, o Entroncamento é honesto. O Entroncamento, a minha primeira sensação com o filme teve sempre a ver com as ruas, as roupas, as caras, o conflito. Isso para mim é o que me interessa, e o que é que daí se pode fazer uma experiência de um filme. Mas depois tu não podes fugir à atualidade,
E à medida que estás a filmar, a atualidade existe. Obviamente. Então, todas essas coisas, esses impulsos de as Se for feito de roupas maneira honesta, vai lá estar. É. Vai estar presente, quer queiras, quer não. e as cores e as Dentro- coisas que as pessoas falam. Não de fora para dentro, mas se for. Sim. Vai lá estar. Portanto, está sempre. Está sempre. E eu acho que o entroncamento depois acaba também por ter isso. E eu acho que os filmes não se conseguem desligar da atualidade. E não se conseguem desligar do contexto que são feitos. Portanto, sim, e principalmente filmes contemporâneos. É muito difícil, não é? Porque mesmo que tu tentares ignorar o lado social ou o lado político, Não. por si só também é um gesto político, é uma coisa de branqueares a realidade, não é? Então, Só aí estás a fazer. sim, estás a Um branquear, estás a higienizar, estás a transformar aquilo noutra coisa que não é isso também. Há uma Sim, coisa sim. política que é eu estou a ignorar isto e estou a fechar os olhos a isto que está a acontecer. Portanto, sim, eu acho que no que toca à arte as coisas estão sempre ligadas e eu fico contente que, por exemplo, no caso do entroncamento, que o filme esteja não só a ser visto como uma experiência, mas depois também a dar origem a diálogo e a debate sobre o que está a acontecer nos dias de hoje, no nosso contexto político, não é? Que tem que ser discutido e tem que ser falado e a história provou que o contexto político que estamos a viver hoje pode caminhar para coisas extremamente perigosas, se é que não estamos já a caminhar para essas coisas. Portanto, cada vez mais é importante que os filmes e a arte não se esqueçam do seu contexto, o que não significa que agora todos os filmes têm que partir desse lugar. Exato. Não seja, pronto, era esse o meu ponto, era ser não ser uma propaganda, seja para um lado ou para o outro. lugar panfletário, não Exato. uma coisa Porque a partir daí eu acho que também o valor artístico em si fica condicionado. Em relação a Portugal, bora falar sobre o que é ser realizador ou como é, ou ator em Portugal, a nível de sobrevivência, que eu acho que é uma coisa que, do meu ponto de vista, especialmente no que toca, pronto, e comparando e dando o exemplo da minha família mais afastada, que com quem não lido muito diariamente, há esta ideia, e liga na televisão e vendo o glamour dos atores das novelas e etc, ou dos prémios Sofia, dos Globos de Ouro, nos quais eu vou apresentar ou receber um prémio com o fato de design lindo de morrer que foi emprestado, que há esta ideia de que vivemos como estrelas de Hollywood, que não é toda a realidade. E acho que ainda há essa ideia errada de que o pessoal da indústria está a fazer rios de dinheiro quando isso é uma anomalia, é raríssimo, não quer dizer que não haja os que façam, mas é muito raro a porcentagem de artistas, atores, realizadores que conseguem sobreviver, que seja, ter uma vida minimamente digna. Portanto, fala-me disso. Sim, eu vivo quase já num mês a mês, mas períodos a períodos. E chega sempre uma fase em que às vezes estou a 2 meses de ficar sem dinheiro e já há uns anos que por acaso não acontece eu ficar mesmo sem dinheiro, porque surge sempre qualquer coisa, mas é recorrente na minha vida desde os meus 25, 26 anos, não é? Que há vários períodos em que estou a 2 meses de estar sem dinheiro nenhum. E quando eu digo sem dinheiro, tipo, sem dinheiro nenhum. Obviamente que podemos estar a dizer isso é uma escolha que vocês fizeram, mas acho que também tem um bocadinho a ver com nós não estamos assim tão protegidos. É isso. No ponto de vista fiscal, não sei, nós como trabalhadores independentes, não é? Que ao fim do dia somos trabalhadores independentes, se ficamos sem trabalhar nós não temos acesso a um subsídio de desemprego sequer, ou qualquer, e mesmo esta coisa do trabalhador, do estatuto de trabalhador intermitente, burocratizou-se demasiado e tornou-se uma coisa muito difícil de aceder. Portanto, assim, há uma coisa que eu acho que na nossa área realmente tem esses dois lados que tu falas. Eu também, enquanto utilizador, eu às vezes vou a festivais ou sou posto em hotéis muito bons, e tenho ainda agora, nós fomos a Paris
e tínhamos que levar a Alma connosco, fomos lá apresentar o filme e a organização desse festival colocou-nos num hotel de 4 estrelas junto ao Arco do Triunfo com uma suíte para a Alma dormir, que é uma coisa que eu nunca na vida conseguiria pagar de uma bolsa, nunca. Portanto, há realmente esse lado de nós enquanto realizadores e atores somos muito bem tratados, muito mais bem tratados até do que a nossa capacidade financeira, mas depois o nosso dia-a-dia, Isso que se pode ser com a nossa realidade. nós estamos sempre um bocadinho com, não quero usar esta expressão, da corda ao pescoço, porque também acho que há situações piores que as nossas, dentro da escala social no país, etc. Nós, de certeza que não somos, obviamente, os que estamos piores, mas há uma área que eu sinto que continua com um pouco Eu acho de proteção social. É isso, eu acho que parte muito aí da proteção, porque é uma profissão que assim em qualquer lado do mundo é muito imprevisível, não é? É muito só o facto de estarmos a trabalhar, eu acho que é um luxo tremendo, porque uma grande parte dos meus colegas de escola nem sequer seguiram a profissão, porque pronto, não conseguiram arrebentar, não conseguiram furar, e em Portugal produz tão pouco que é um milagre quase, conseguimos fazer aquilo que gostamos e eternamente grato por isso, mas acho que é um facto, há a falta de proteção por parte do governo, por parte que nos devia proteger, por parte da lei, por exemplo, agora eu dou um exemplo assim totalmente fora, na Irlanda fizeram um teste há uns anos, não sei se ouviste falar de um ordenado mínimo para uns milhares de artistas Ok. e mensal, sem qualquer tipo de obrigação de retorno, e o estudo correu tão bem, o teste, que agora tornou-se prática comum, portanto tu candidatas-te e eles dão-te um valor mensal, já, acho que é Uma bolsa, no fundo. sem qualquer tipo de, mas o teste correu tão bem, houve tanto com lucro e com pessoal a criar tanto que se tornou, pronto, estou a dar um exemplo que é assim uma coisa, uma anomalia, uma coisa muito específica, Sim. mas em Portugal acho que as pessoas não têm noção de quão desprotegidos nós estamos a todos os níveis, quer dizer, não há subsídio de desemprego, Não há, não. não é o que é. Mas eu acho que esse exemplo que tu deste da Irlanda é de facto interessante para se falar disso, porque eu sinto que essa coisa de, ou seja, um ordenado ou uma bolsa que o Estado pode dar a um artista, aliás, eu até É um sou, investimento. eu sou mais radical porque eu sou apologista do rendimento básico universal, mas pronto. Acho que vão ser obrigados a chegar aí por causa da AI, mas Pronto, mas concordo independentemente plenamente. disso, e acho que havia possibilidades até disso existir do ponto de vista prático, mas não quero entrar por aí, mas só do facto dos artistas as pessoas acham que se calhar se nós tivermos um rendimento ou uma bolsa para podermos trabalhar, que nos vamos sentar que nós vamos sentar com jogar bifanhas e PlayStation, donuts e vou instalar os jogos todos na beber PS. minis, Mas não, esse mito do artista que só cria quando está na merda. não, e que não é só querer. Não, é que se tivermos dinheiro vamos ser preguiçosos, não é? É Mas uma eu careta. gostava que desmistificar isso, porque eu e todos os meus colegas, e provavelmente também acontece com os atores, imagina, eu agora acabei o entroncamento, não é? Pronto, o tempo que o dinheiro de folga que eu aproveito, não é a folga, mas o excedente da rodagem ou da montagem, esse excedente eu estou a usá-lo para sempre estar a trabalhar logo nos projetos. Eu não consigo não trabalhar. Eu conheço quase todos os artistas, eles não conseguem não estar parados. O que dificulta e o que torna-se pouco produtivo é quando não há dinheiro E para estás a viver. pensar como é que vais pagar a renda no próximo mês, Exato. como é que vais limitar a tua filha, como é que vais pagar os materiais escolares, como é que vais. Aí é que torna impossível Criar e ser produtivo. Portanto, eu acho que esse caso da Irlanda que tu dizes que funcionou bem é de facto uma coisa de as pessoas poderem ser produtivas. E eu não sinto que lá está também esta ideia de mas eu vou comprar um BMW se tiver. Não, eu só quero dinheiro para não estar mínimo básico sufocados com o básico numa área que é muito precária. Porque eu quero ser produtivo, eu quero poder para se dedicar o meu dia a trabalhar e a criar coisas, tal como tu, não é? Portanto, sim, eu sinto que essa proteção não é para nos tornarmos mais preguiçosos, nem para irmos juntar dinheiro para irmos comprar um Tesla. Não, é para podermos ser produtivos é muito e forte. criar. E isso obviamente que é um extremo, não é? Mas eu acho que nem estamos nem perto de estar aí. Eu acho que do contrário somos afetados. Acho que as leis não estão do nosso lado de todo, tendo em conta que somos trabalhadores independentes e é triste. Eu honestamente acho insultuoso, acho triste
Mas lá está, ao mesmo tempo, eu acho que pronto, é aquela coisa, e às vezes que eu já pensei em tentar fazer outra coisa qualquer, mas não seria feliz. E eu acho que isso, somos abusados por sermos assim, né? Sim. Por haver essa ideia de que, por saberem que fazemos isto por amor. É um Não, catch-22. e acho que também é importante perceber-se que isto é trabalho e dá muito trabalho. Eu durmo, às vezes durmo muito pouco e fico muito cansado, tal como tu com isto. Porque há também às vezes há uma ideia de que nós não trabalhamos. Eu lembro-me, não sei se estavas nesse dia, mas houve um dia que nós estávamos a filmar na ponte viaduto do entroncamento. Acho que Mas eu fui madrugada, não. não sei se foi contigo ou foi com a Ana, foi uma das cenas que eu estava a filmar no viaduto. Pai, passou uma ou duas pessoas que gritaram quando nós estávamos todos ali a filmar, dizer, vão trabalhar, pá, vamos a trabalhar. É sério? Sim. E era essa ideia de quando nós estamos a filmar, estão ali 15 pessoas a fazer TikToks que já estão levantadas desde as 7 da manhã a preparar material, etc, e que não estão a trabalhar, mas não, nós estamos a trabalhar, porque ao fim do dia as pessoas gostam, só para dar validade também ao nosso trabalho, para não acharem que nós andamos aqui a brincar como se estivéssemos a ver as peças de teatro do 4º ano. Ao fim do dia as pessoas também chegam a casa e estão cansadas e saturadas e vão consumir grande parte das vezes conteúdo audiovisual, e ao fim de semana elas querem encontrar um lugar de conforto e muitas delas vão ao cinema. Mas eu acho que se calhar é por isso. Trabalho, trabalho. Mas por eles, eu acho que se calhar por ser visto como uma coisa de conforto, de escape, de entretenimento, pensam que fazer também é uma coisa que não é trabalho, que é uma coisa tipo estar ali. Não, eu gosto muito do que faço e tu também, mas não deixa de ser trabalho. Eu canso-me a fazer isto. É marado, é muito marado. E próximos projetos? Estás a trabalhar já no próximo? Sim, já acabaste de dizer que estás sempre a trabalhar, isso eu sei, mas já tens assim alguma coisa mais, sem revelar muito? Estou a trabalhar num próximo, mas como tu sabes, os próximos só existem quando vier o financiamento. Então neste momento há ideias e por acaso até estou contente que houve ali uma fase, depois do entroncamento, que eu estava muito frustrado, não estava a ter ideias, porque estava-me a sentir um bocado mal, mas agora de repente estou a surgir ideias e estou motivado, e se há uma que estou a trabalhar neste momento, são ideias, não é? São projetos que estão a dar trabalho para um dia chegarem a ser filmes, mas que ainda não passaram de projeto. E tu, como é que está? Eu sei que tu vais filmar também, não é? Vais ter a tua experiência como realizador. Tenho, pronto, para além do trabalho como ator, tenho agora 2 já financiados pelo ICA, uma curta-metragem que eu co-escrevi com o Diogo Figueiredo, que também co-escreveu o Entroncamento Contigo, que eu amo, que eu adoro o Diogo, adoro. E vou filmar agora a finais de verão, e tenho um docu-fiction longa que vou co-realizar com o Marco Martins. Que vai ser também uma coisa muito específica e que vamos descobrir o filme à maneira que o vamos fazendo. E pronto, e estou contente pela forma como o Entroncamento está a ser recebido, porque eu acho mesmo, e é engraçado na altura, com a minha agente, que aliás esteve aqui há bocado na altura do filme, ela sabe que eu sou louco nesse sentido, mas eu disse, eu acredito neste projeto e não há água, venha o que vier, quero fazer isto, e estou muito contente que o filme esteja a ser recebido como está a ser. É que poderia ser ainda mais, claro, mas eu acho que vai ter uma vida bastante longa para além das salas de cinema, mas depois das salas, honestamente. Pronto, olha, e foi bom. Foi bom falar contigo, meu, e uma conversa. Espero que não te esqueças de mim para esse teu projeto. Sabes que eu também sou mãozinhas depois da montagem. Já falámos sobre isso. E tu, pronto, vou para o próximo. Sabes que quando quiseres, I'm there mesmo, porque é raro em Portugal, em qualquer parte do mundo, acho mesmo, haver realizadores e trabalhar neste contexto, para mim, amém. Ok, obrigado Rafael. Ficou fixe? Obrigado, isto. Boa conversa.